Hoje nós estamos, como eu falei para vocês, com o capítulo 11, e dentro das Bíblias que nós temos e usamos, existem essas divisões de temas, como vocês estão vendo aqui na tela. Jesus prega nas cidades, é o início, né? Capítulo 11, versículo 1. Os mensageiros de João Batista, que vai do capítulo 11, claro, e óbvio, e do versículo 2 ao 19. Ai, né, das cidades impenitentes, que vai do versículo 20 ao 24. E Jesus, Salvador dos humildes, 25 e 27, né, os últimos versículos. Vai até o 30, na verdade. Tá 25 e 27, mas vai até o 30. Aí foi Marco Melo que colocou errado. E dentro dessa nossa divisão, vamos iniciar as nossas reflexões. Apesar de termos visto o vídeo, né, algumas pessoas entraram em seguida, e nós sempre, além de mostrar o vídeo, quando tem, né, e nós conseguimos localizar, nós buscamos também fazer a leitura do versículo em si, para que a gente possa iniciar a nossa reflexão. Nesse início, né, algumas Bíblias começam, como já falei para vocês, dependendo da tradução, começam de forma diferente, mas o importante é que a gente possa extrair a mensagem e principalmente a forma, né? Muitas vezes a constituição idiomática que eles usam, a forma como eles arrumam, vamos dizer assim, o texto, nos faz compreender, mas cada um pode ler de uma forma diferente, dependendo da Bíblia que esteja em seu poder. E o versículo 1 começa. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles, né? E aí, só para a gente lembrar um pouco, nos outros, principalmente no capítulo 10, nosso mestre Jesus chamava, né, para um pouco mais os seus 12 companheiros de jornada, e ele vem os orientar, né? Os itens foram as instruções, né, para os 12, as admoestações, né, como algumas Bíblias têm, que é exatamente Jesus trabalhando a ansiedade de seus comandados, seus discípulos, que agora se tornariam apóstolos, porque estariam realizando um trabalho que o nosso mestre Jesus capacitou durante um longo período do seu ministério, da sua vida pública, ambos e juntos do nosso mestre Jesus, todos eles aprenderam com o mestre, através do seu exemplo, como se portar, como deveriam ser feitas as pregações, como eles deveriam ter o cuidado quando entrassem nas cidades, que cidades evitar, o que levar, né, o que não levar, principalmente, para que eles não perdessem tempo, né, nessa primeira incursão deles, exercitando aquilo que aprenderam com o nosso mestre Jesus, que é exatamente isso que nós estamos fazendo na nossa casa, na Safra Luz, na medida que nós estamos toda terça e quinta lá exercitando aquilo tudo que nós estudamos. Estamos vendo que existe um abismo muito grande entre a teoria e a prática. Nós percebemos ainda os tropeços que cometemos, a forma como nos conduzimos, mas isso tudo faz parte dessa construção que todos nós estamos realizando juntos. Isso a gente fala, né, as duas equipes, tanto a equipe espiritual quanto a equipe dos encarnados. A equipe espiritual é óbvio com a mais expertise, porque estão no mundo espiritual, e eles, aqueles que nos orientam e conduzem a casa, na figura do nosso querido professor Eurípides Bassanufo, tem, né, vamos dizer assim, a experiência e a amplitude e o conhecimento necessário para nos orientar. Mas, se nós não nos colocarmos nessa condição de aurirmos desses conhecimentos através dos processos intuitivos, e aí estamos falando da nossa mediunidade, pouco a equipe espiritual poderá fazer para nos orientar no dia a dia. Se ainda nos melindramos, se ainda ficamos ali ressabiados, como quando fazemos, né, e é necessário
fazer uma ponderação aqui e outra ali, devemos nos observar, porque se estamos construindo uma rotina de trabalho, como todos aqueles que exercem, né, ainda, ou exerceram uma atividade profissional, ou até dentro, né, da academia, ou dentro das escolas da vida, sabem que é necessário ter uma disciplina, ter um regramento. E a nossa disciplina, nós temos o nosso norte, que é o nosso Mestre Jesus, através do seu evangelho, principalmente na casa espírita, através da doutrina dos espíritos, que é isso a qual nós estamos juntos há mais de 2 anos, né? Estamos partindo aí para o 3º ano dentro desse projeto virtual e agora tendo a nossa casa. Então, o nosso Mestre Jesus, no capítulo 10 inteiro, ele veio orientar os seus discípulos e apóstolos como eles deveriam se conduzir nesse novo projeto a qual, né, não no novo projeto, mas no projeto a qual Deus lhe confiou para que ele viesse executar, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí o nosso Mestre Jesus, quando ele termina toda aquela explanação, todo aquele cuidado com os apóstolos, e a gente vê, principalmente em João, como ele fica sentido quando se aproxima o momento do seu desencarne, o momento que ele vai ter a sua projeção, né, e o retorno, vamos dizer assim, à vida espiritual, e principalmente a grande mensagem que o Mestre nos coloca quando está na cruz, que a vida continua, que é o passo seguinte e o apogeu, vamos assim falar, dentro dessa jornada, porque o grande clímax vamos dizer assim, do ministério do nosso Mestre Jesus foi a sua ressurreição, e é isso que nós espíritas devemos sempre olhar dentro da caminhada do nosso Mestre Jesus, entre tantos e outros exemplos e mensagens que ele deu, que a vida continua, é baseado nisso, que nós buscamos trazer o conhecimento para todas as pessoas, para que evitem, principalmente, desistirem dessa jornada, a qual sabemos que pelas dores, expiações e principalmente das dificuldades do nosso dia a dia, que nós vamos nos capacitando, aperfeiçoando e chegando a essa perfeição que será sempre relativa, né? E o nosso Mestre Jesus, quando ele termina esse momento junto dos apóstolos, ele inicia mais essa caminhada, né? E aí, no verso 2 e seguinte, que é nominado os mensageiros de João, né, João Batista, João, né, ouvida do cárcere, falar dos feitos de Cristo, né, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes, ou seja, como vocês viram, o mestre, os discípulos de João Batista se encontram com o Messias, porque até aquele momento, João ali, recluso, ainda não estava entendendo o porquê dele estar ali, porque ele, apesar de ter tido aquela revelação, e aí vocês se lembram quando nós estávamos estudando esse momento, apenas João viu toda aquelas circunstâncias do momento em que ele batiza, vamos assim chamar, o mestre, né? Porque o batismo da água é do arrependimento, e o nosso mestre Jesus não tinha nada do que se arrepender, mas sim aquilo era necessário para que ficasse marcado esse momento, principalmente para João. Só que aí João, devido à forma como ele trazia as suas pregações, que era uma forma bem contundente, bem forte, né? Ele não era homem de meias palavras, né? Ele falava de forma direta, né? E por causa disso, Herodes, né, através de toda aquela representação, né, de Herodiana, da sua mãe Salomé, que pediu a cabeça dele, aquela circunstância toda, ele acabou sendo preso, né, porque Herodes tinha vamos dizer assim, uma convivência a qual era condenável, e João falava isso com todas as palavras, e ele não falava, ele pranteava. Ele, ao chegar no local, ele não falava em segredo, mas ele fazia com que todos soubessem, né? E João, ali na cadeia, fica sem entender se realmente o mestre era, né, Jesus realmente era o mestre. Se era ele que realmente vinha com esse ministério. Porque se, através dessas suas
dessa sua caminhada, porque João ficou preso e não acompanhou, né, os passos que Jesus estava dando em seguida. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Tinha notícias, mas não sabia se era esse o mestre, aquele que ele batizou, que realmente veio, que era o Messias prometido. E ele manda esses dois discípulos dele, porque nós sabemos que alguns dos apóstolos, né, que estavam com Jesus, se eu não me engano, André, principalmente, André e Pedro também, eram discípulos de João, principalmente André, que foi aquele que, vendo, né, o João Batista, e ele apontando, dizendo que era o mestre, foi chamar Pedro e os outros também. Não, esse aí é que é o Messias, aquele que João Batista fala. Né? Então, isso fez com que ele tivesse essa certeza, mas ele teve a necessidade de mandar esses dois discípulos para que eles pudessem assim fazer. E quando os discípulos de João chegaram, né, perguntaram a ele: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Meus irmãos, nada que Jesus fazia, absolutamente nada que Jesus fazia, era em vão. Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus orientava, tinha um propósito de ser. Ele não inventava as coisas na hora, ele não criava algo sem sentido. Por que que o mestre fala de uma forma tão contundente? Jesus, respondendo, disse: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Por que é que o nosso mestre Jesus fala dessa forma? Porque todos esses pontos aí destacados estão em Isaías, se não me falha a memória, exato. Em Isaías, e aí está nos versículos 29, ou no capítulo 29, no 35, no 53, no 26, né? Os coxos andam, está no 35, os leprosos são curados, está no 53, ou seja, ele cita, né, Isaías para que os apóstolos, os seguidores de João, não tenham nenhuma dúvida, e principalmente quando eles fossem levar esse relato para João. E, sem dúvida nenhuma, quando eles retornaram e assim falaram e colocaram para João, aí ele teve realmente a certeza e entendeu que ali, preso, né, estaria realmente terminado o seu trabalho. E aí ele se acalenta, se acalma e sabe que os momentos finais dele estão por chegar. Porque ele mesmo falava que quando o mestre viesse, estivesse no meio de todos eles, ele tinha que se apagar, vamos assim dizer, ele tinha que deixar a cena, né, vamos dizer assim, para que o mestre pudesse ser exalçado, elevado à sua condição de Messias, e que todos tirassem, vamos dizer assim, o olhar para ele, que não mais o procurassem como alguém, ou como muitos o confundiam, achando que ele é que era o Messias. Né? Nós sabemos que os fariseus, em determinado momento, mandaram, né, perguntar: quem és tu? Como é que, o que é isso que você faz? Por que você está batizando? Né? Tu és o Cristo? Né? E ele disse que não, e tem todo aquele relato, ele, dentro da sua humildade, sabendo que não o era, né? Ele traz essa colocação, e aí ele tem essa firmeza definitiva que ele poderia ficar em paz com ele mesmo, porque ele estava finalizando a missão a qual foi entregue na sua mão. E aonde é que está dizendo, né, que seria João Batista? Né? Vamos ver um pouquinho mais na frente. Será que tinha alguma profecia dizendo que iria ser mandado alguém para preparar esse caminho de Jesus? Vamos continuar refletindo. Os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Puxa vida, o que é que Jesus quis dizer com isso? E bem-aventurado é aquele que não se... Jesus era capaz de escandalizar alguém? Como assim? O nosso mestre Jesus estava dizendo que aqueles que esperavam algo de diferente, ou vamos buscar para a nossa querida doutrina, algo sobrenatural, algo além do esperado,
não se decepcionasse com ele, porque ele era o Messias e aquele era o seu projeto. Projeto que ele veio executar, que era um projeto de Deus. Agora, por que o mestre falava em escandalizar? Porque muitos aguardavam, né, como se ele fosse um senhor do exército. O povo hebreu e depois os judeus ficaram na expectativa de serem colocados num local de destaque quando o Messias viesse, porque ele ia destruir todos os inimigos, ia trazer os exércitos, como existe a citação, né, de Deus como o Senhor dos exércitos. E Jesus, querendo exatamente quebrar, vamos dizer assim, essa pseudo, vamos dizer assim, essa pseudo colocação, ou que ele pudesse não atender às expectativas, ele já coloca. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, ou seja, aquele que mesmo conhecendo as escrituras anteriores e vendo o ministério do nosso Mestre Jesus, não olhasse para ele com um olhar de decepção, né? E partindo eles, começou Jesus a dizer, né, a turba, ou aquele pessoal que estava ali junto com ele, a respeito de João, quando ele traz essa narrativa. Que fostes ver no deserto? Ou seja, quando vocês foram lá procurar alguém lá, foram procurar o que no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, o nosso Mestre Jesus, novamente, ele faz uma citação. Ele faz uma citação anterior aqui das Escrituras. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. E quem é que fez essa profecia? Essa profecia foi feita por Malaquias, o último dos profetas, né? Em Malaquias 3, ele traz essa colocação, exatamente em Malaquias 3, vou abrir aqui. Eis que eu envio o meu mensageiro, porque olha só que coisa interessante, o nome Malaquias se confunde com meu mensageiro. O nome Malaquias em hebraico significa meu mensageiro. Então, quando Malaquias trouxe, né, através de Deus, uma série de, vamos dizer assim, de sentenças, né, que é aqui que ele profere, alguns ficaram sem entender se Malaquias, né, era um mensageiro ou ele estava se referindo a ele. Só que nesse capítulo 3, né, a gente já entende que não era exatamente esse que viria abrir as veredas. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem que vocês buscam virá a seu tempo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos, né? Porque existem, Malaquias, por exemplo, 46% da profecia dele, ele sempre se refere a Deus, né, como o Senhor dos exércitos. E exatamente por essa colocação de sempre colocar Deus como o Senhor dos exércitos, né, alguns, e principalmente quando leem esse texto de Malaquias, acham que realmente Jesus viria como um, um rei dos exércitos novamente, né, para sair de certa maneira, trazendo que ele seria esse a qual buscaria, vamos dizer assim, salvar o povo, né, em verdade. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí nós vemos no Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, algumas referências sobre essa passagem. E
A primeira lembrança que nós temos é exatamente aquele diálogo com Nicodemos, né? O doutor dos fariseus, que inclusive está em João, né? João capítulo 3, a qual existe esse diálogo, na qual Jesus faz essa relação. Aí ele, né, já chama João dos nascidos, né, de mulher, ou seja, aquele que veio aqui à Terra e estava aqui encarnado, João era o maior deles. Porque Malaquias foi o último dos profetas, então, do Antigo Testamento, teve um período onde não houveram mais nenhum representante, nenhum deles, né, teve assim mais notícias vindas diretamente de Deus, e o último, vamos dizer assim, que veio através dessa proposta que Malaquias trouxe a profecia, e depois veio quem? João. Então João foi o maior de todos segundo Jesus, né? Exatamente, daqueles que vieram da mulher, ou aqueles que estavam encarnados, João era o maior. Mas no reino dos céus, aqueles que já eram espíritos puros, vamos dizer assim, ou que já conheciam o mundo espiritual, já tinham um grau de elevação maior, João era um dos menores. Ou seja, João Batista, apesar de toda, vamos dizer assim, a missão que ele trouxe, ele ainda não era um espírito puro, ou de uma elevação ainda maior, porque o próprio nosso Mestre Jesus, né, assim o colocou. Desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram, até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí é bem interessante, tem uma passagem que Emmanuel comenta exatamente esse fragmento, né? O 14 e o 15, quando ele chama de ouvidos. E é interessante que Emmanuel fala assim: se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Aqui Emmanuel já coloca o nosso Mestre Jesus como o caminho a ser seguido. E aqueles, e aí o nosso Mestre Jesus, né, já chama para a atenção, né, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, quem deseja estar com um entendimento maior da mensagem do nosso Mestre Jesus, que procure a sua elevação moral, procure ponderar naquilo a qual, no dia a dia, ele está em contato. E aí, nós podemos potencializar em tudo, né? Nos momentos ociosos que nós temos. O que estamos fazendo nesses momentos? O que é que nós estamos acessando nas redes sociais? As plataformas que nós estamos trabalhando com elas são produtivas para o bem ou estamos a utilizando de forma inadequada? Os diálogos que nós temos no dia a dia, principalmente quando nós chegamos à nossa casa, está sendo um diálogo produtivo, edificante, salutar, ou não? Quando chegamos lá, ficamos dispersos. Não entendemos aqueles que se dizem trabalhador, que ao chegar lá devem fazer o quê? Trabalhar. Os que estão lá frequentando, não. Esses nossos irmãos são os irmãos necessitados e que estão lá à nossa procura, à procura da espiritualidade que irá, de certa maneira, orientá-los através de quem? De nós, os trabalhadores. E se nós estivermos dispersos, conversando sobre a nossa vida, sobre o que fizemos durante o dia, deixamos de fazer, o que vimos ou vemos, que notícia, política, se assim estivermos, estaremos em condições de auxiliar os nossos irmãos? Não, nem vamos percebê-los. Mas se lá chegarmos, nos colocaremos nessa condição. Por isso é importante estarmos sempre atentos, e principalmente aqueles que se dizem trabalhadores, né? Aqueles que estão ombreados com o nosso Mestre Jesus, né? Vinde após mim, por quê? Porque o nosso Mestre Jesus já nos deu o caminho. Então nós, vindo, né, seguindo os seus passos, não podemos errar. Erraremos só se o quisermos. E o Mestre continua: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros?
e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e diziam, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí o homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. E aí nós vemos novamente nosso Mestre Jesus passando as suas orientações, principalmente quando ele fala, né? E dizem, tocamos os flautas e não dançaste, cantamos lamentações e não choraste. Ou seja, todos aqueles que vieram trouxeram a palavra, mas foram ignorados. Os profetas, principalmente, trouxeram, vamos dizer assim, de certa maneira, a forma correta como deveriam se portar, e eles não dançaram de acordo com a música, vamos assim fazer essa expressão para melhor compreensão. Ou seja, não atenderam às orientações. Cantamos-vos lamentações, ou seja, chegaram e disseram, olha, se vocês não fizerem assim, naquela época, né, no primeiro momento, Deus vai descer a ira dele sobre vocês. E mesmo assim, né, eles não acreditaram, não levaram em consideração. E o nosso Mestre Jesus, como ele advertia aos seus discípulos, nosso Mestre Jesus foi rejeitado em várias das cidades a qual ele passou. Ele foi rejeitado, inclusive, na sua própria cidade. O nosso Mestre Jesus, através dos relatos dos evangelistas, assim fala que o Mestre mesmo se colocou dizendo que pouco fez em Nazaré, poucas curas, poucas pessoas puderam ser auxiliadas devido à descrença deles, né? Porque olhavam para Jesus e diziam, aquele é o filho do carpinteiro, ele é filho de Maria, ele tem irmãos, e como é que pode? Ele é o Messias? Não, ele não é o Messias. Eu conheço ele andava aqui pelas ruas, então não pode ser. Então não havia, né, por parte daqueles todos lá que conviviam com o mestre, a fé é necessária na cura. Nós sabemos que, e estamos trabalhando isso nas cabines de passe, na nossa cabine de passe, do Safra Luz, a preparação dos irmãos que lá se encontram. Né? Se nós não nos auxiliarmos, dizendo, meus irmãos, através de uma prece, se coloquem em condições de receber esses fluidos, essas energias que vão ser aqui manipuladas através de uma prece, né? Muitos deles não saberão como se portar. Então é interessante que todos nós, dentro desse rodízio que estamos fazendo, dentro da cabine, sempre um comandando e passando o bastão para o outro, a responsabilidade, principalmente a responsabilidade para o outro, para que ele sinta o peso da responsabilidade, quando tiver que fazer algum ajuste, para que ele tenha também essa impressão, tenha essa condução, sentindo o peso, se coloque com essa responsabilidade. Porque, meus irmãos, nós responderemos por tudo que fizermos de forma inadequada, dentro da orientação daqueles que estão procurando a nossa casa. Todos aqueles que procuram a nossa casa e nos olham como orientadores, se nós não conduzirmos esses nossos irmãos dentro daquilo que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doutrina espírita orienta, nós estaremos criando dívidas conosco mesmo. Não é ninguém que vai nos colocar nada, somos nós, porque nós, quando desencarnarmos, e aí peçamos a Deus que ainda nessa encarnação, tenhamos um irmão caridoso que possa nos dizer, olha, você está errando, olha, preste atenção nisso, porque aí a gente não tem chance de fazer alguma coisa enquanto estivermos aqui, como o nosso Mestre Jesus nos ensina, porque quando desencarnarmos aí vai ser pior, porque nossa consciência vai tomar conta do nosso ser, né, do nosso ser espírito, e aí sim, nós, devido à nossa falta de preparação, vamos ver o quanto nós tropeçamos, o quanto nós prejudicamos quando poderíamos estar auxiliando a equipe espiritual que está lá pronta. Mas para isso devemos nos colocar nessa condição, sempre com humildade. E isso era a jornada do Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus, alguns criticavam João porque João tinha aquela atitude um pouco mais dura de falar. Né? João ele não tinha meias palavras, ele ia diretamente no X do problema da questão,
e chamava, e falava, assim como tem os relatos, quando ele orientava os soldados romanos, o que eu devo fazer no meu trabalho, né? Ele orientava, não sejam cruéis, façam jus ao seu soldo, né? Trabalhem de acordo com o que vocês recebem. Quer dizer, ele já tinha esse conhecimento, só que ele era direto. Né? E muitos não compreendiam e diziam, não, isso é um louco, isso é um doido, ele não sabe o que está falando, não. Aí veio Jesus, né? Ele também que João se isolava muito, né? Ele só vive comendo gafanhoto, com mel, ele é uma pessoa estranha, se veste como com peles de animais, então ele não é uma pessoa que você deve levar em consideração, né? Aí vem Jesus, né? Circulando no meio de todo mundo e o pessoal faz o quê? Ah, isso aí anda com os publicanos, com os pecadores, vive bebendo, como ficaram lá os fariseus, admoestando Jesus, chamando a atenção dele, perturbando mesmo o mestre, quando ele estava na casa de Mateus, né, o publicano, o cobrador de impostos, e assim como os outros, quando ele foi na casa de Zaqueu também, né, e ficaram lá mais uma vez chamando a atenção do mestre, que estava lá se colocando com aquele povo impuro, e o nosso mestre Jesus disse que não veio para os sãos, e sim para os doentes, os necessitados, e é isso que nós devemos fazer, mas não podemos, né, se estamos dentro de uma casa, dentro de um Safa-Luz, que é um hospital, nós não podemos nos colocar lá de forma inadequada ou principalmente sem qualificação. Imagine você chegar num posto de saúde e ter lá um bando de gente desqualificada, ter enfermeiro, médico, o maqueiro que não sabe empurrar uma maca, ter uma pessoa lá que não saiba fazer a aplicação de um soro, não sabe fazer uma entrevista para saber o que é que você tem, o médico que chega lá de dentro já sai dormindo lá de dentro, como Dona Carmelita nos trouxe aquela história bem interessante ontem, né, com toda a arrogância, como se ele fosse o próprio Deus, né, e chegasse ali e fosse curar as pessoas com a imposição das mãos dele, né, com toda aquela arrogância. Imagine você chegar a uma casa espírita, tem um monte de gente desajustada, já chega na porta, todo mundo conversando, não dá a menor atenção para quem chegou, e assim vai, né, casa espírita dentro. Então, devemos ter os cuidados necessários, meus irmãos. Nós vamos encerrar nesse capítulo, nesse versículo 19, traremos durante os nossos encontros mais reflexões, para que a gente possa aproveitar todas elas. Né? Eu agradeço muito a paciência de vocês, não vou me alongar mais, para que a gente possa ter o tempo necessário para que todos possam se pronunciar dentro desse nosso projeto de Deus, dentro da nossa agenda de hoje, né, desse nosso estudo do Evangelho de Mateus, cada um de nós fazendo a sua parte, e os céus nos ajudando através da figura da equipe espiritual, do professor Eurípides Bassanufo, e de outros, né, que nós sabemos que lá circulam, mas eu vou me ater para não falar besteira, vamos dizer assim, nem ficar chamando a atenção para a minha pessoa, mas que isso é um exercício que todos nós temos que fazer, né? O silêncio acima de tudo. Com o tempo, todas as respostas virão, e todos aqueles que assim necessitarem de resposta receberão. Mas, por enquanto, vamos ficar na figura do nosso querido professor Eurípides Bassanufo, né? Eu fico na figura também do nosso querido professor Milanês, porque nos auxilia no dia a dia do nosso estudo, dentro desse nosso projeto Deus, de divulgar, evangelizar, unificar e servir sempre.